Precisamos Falar sobre Kevin é um thriller psicológico lançado em 2011, baseado na obra literária homônima de Lionel Shriver. Ele foi dirigido por Lynne Ramsay, uma importante cineasta escocesa que possui uma carreira marcante com filmes que representam bem o entrelaçamento de arte e entretenimento no cinema moderno. Sempre muito únicas e densas, Lynne, que já foi muito comparada a Andrea Arnold, é conhecida por criar obras com personagens perturbados em situações angustiantes, que exploram seus limites morais e éticos, assim como os dos espectadores, que se revoltam e ao mesmo tempo empatizam com as histórias contadas. Ainda carregam aspectos formais e estéticos fundamentais para a experiência cinematográfica que se propõe. Como Precisamos Falar sobre Kevin não é diferente. A história aborda a infância e a adolescência do autor de um massacre dentro de uma escola americana, um assunto recorrente e a eles muito sensível. Mas Lynne escolhe o ponto de vista de sua mãe, que ao mesmo tempo que perde sua família e sua vida, se vê responsável perante a sociedade e a si mesma pelos crimes de seu filho. Caminhamos pela vida dessa família, observando momentos importantes de seu passado que definiram a problemática relação entre esses dois personagens. A montagem estrutura a maneira pela qual conhecemos essa história e é fundamental para a construção de um filme sensível, atmosférico e sensorial como esse. No caso, uma composição múltipla de flashbacks articula diferentes linhas temporais que caminham em sincronia. Acompanhamos o presente de Eva, situado após os assassinatos e a prisão de Kevin, e ao mesmo tempo seu passado, que de forma não linear apresenta situações dramáticas dessa convivência entre períodos de sua adolescência, infância e até pré-maternidade. Elementos do presente trazem as questões do passado. Os gatilhos para essas mudanças temporais normalmente são marcados visualmente por semelhança de composição de quadro ou chamadas sonoras. Nesse vai e volta, os detalhes são fundamentais para a criação de suspense, que alimenta a atenção do espectador, muitas vezes apresentando simbolismos e dando dicas do que pode ter acontecido e da atual situação da protagonista. Muitos desses flashbacks são carregados por uma atmosfera mais onírica, com planos de detalhes, câmera lenta, sincronia sonora e uma montagem mais próxima da montagem de correspondência. No plano inicial, por exemplo, Lynne oferece uma prévia do final por meio de uma sequência simbólica e marcante do que entendemos ser um sonho de Vera. Uma multidão se espreme e se empurra, num contexto aparentemente feliz, em meio ao que parece ser uma guerra de molho de tomate. Eva se deleita sendo carregada pela multidão. O vermelho é um elemento de extrema importância na narrativa, aparecendo pontualmente na maioria dos quadros, em objetos ou elementos narrativos, ou por meio de uma iluminação utilizada em momentos mais lúdicos e dissociativos. No caso, ele marca intensidade, vibrância, violência. Na cena inicial, ele é introduzido a nós, se aproximando imaginativamente do que poderia aparentar a cena sangrenta deixada por Kevin, que nunca será revelada a nós, espectadores. Esse é um aspecto da linguagem do filme. Muitos elementos não são revelados ao público, ou são parcialmente cortados do quadro. Essa é uma forma de causar incômodo e aumentar o suspense. Dessa maneira, o filme não explicita visualmente certos aspectos da narrativa, o que pode acabar sendo mais violento para o público, que precisa utilizar sua própria imaginação. Se configura uma violência gráfica construída por meio de metáforas visuais. Aos poucos se constrói a subjetividade da mãe a partir desses paralelismos temporais. Acompanhamos Eva em sua letargia, sempre alheia e profundamente mergulhada em seu interior. Planos embaçados, reflexos distorcidos, subjetivas confusas, detalhes gráficos e descontextualizantes compõem a sensação de contato com esse interior. Além disso, é notável a constante tentativa de aproximação da diretora entre Kevin e Eva, em termos físicos e imagéticos, assim como psicológicos. Eles são como um espelho, um para o outro. Por meio do corte da montagem e da composição interna dos quadros, observamos movimentos de afastamento e aproximação. Planos como este, e este assumem esse papel. E is for elephant,
Resumidamente, o filme é completamente fragmentado. Duas linhas temporais caminham ao mesmo tempo em ritmos narrativos diferentes. Ao mesmo tempo, se conversam com frequência e codependem para construir um contexto que faça sentido. Revisitamos momentos apresentados na primeira parte da história de forma a entendê-los e ressignificá-los. O suspense surge da expectativa criada pela fragmentação temporal e espacial e a forma como os elementos narrativos são revelados para de fato construir a história. Mais adiante, a trama aproxima e distancia os protagonistas Eve e Kevin, tanto narrativamente quanto formalmente. Percebemos por meio de enquadramentos, rimas visuais, sonoras, cortes combinados, que aqueles personagens compartilham algo em comum, se repelem e se atraem ao mesmo tempo. Muitos questionam se o filme aponta culpados. A crítica se divide entre a condenação da maternidade compulsória e o distúrbio mental do filho. A culpa é de Eva ou de Kevin? Não sei. Do meu ponto de vista, o filme apresenta ambos, tanto como culpados quanto inocentes. Mas o que forem, são juntos, não separadamente.